E aí, meus queridos, tudo bem? Eu sou o Prof. Clayton Reis e essa é a resolução de mais uma questão de termodinâmica que diz o seguinte: uma máquina térmica operando em ciclos entre duas fontes a 27 graus Celsius e 327 graus Celsius tem rendimento igual a 80% do rendimento que teria se estivesse operando segundo o ciclo de Carnot. Essa máquina retira 5 vezes 10 na 3 calorias da fonte quente em cada ciclo e realiza 10 ciclos por segundo. A potência útil que a máquina fornece em quilowatts vale, ele mandou considerar uma caloria igual a 4 joules. Vamos organizar as ideias porque tem muita informação aqui para a gente trabalhar, tá? A primeira coisa de tudo é entender o seguinte: eu quero calcular a potência. E para eu calcular a potência, eu vou fazer o seguinte: potência é igual ao trabalho que essa máquina faz dividida pelo intervalo de tempo. Então já sei que essa é a fórmula que eu vou finalizar a questão: trabalho por tempo. O tempo eu tenho uma noção aqui que eu posso tirar da questão dos 10 ciclos, mas que eu vou usar mais para frente. E o trabalho eu vou achar através das relações de rendimento que a gente tem ali em cima. Outra coisa muito importante é que antes de eu começar a calcular qualquer coisa, a temperatura da fonte fria, que está em 27 graus Celsius, e a temperatura da fonte quente, que está em 327 graus Celsius, eu preciso passar para Kelvin, que é a unidade correta dessa matéria, senão vai dar tudo errado. Então eu preciso somar com 273 os dois valores, e aí somando isso aí, até vai ficar mais bonito para trabalhar, porque a temperatura da fonte fria vai ficar 300 Kelvin e a temperatura da fonte quente vai ficar 600 kelvins. E aí fica um pouco mais tranquilo. Agora vamos organizar então como que a gente vai calcular. A primeira coisa de tudo que eu vou fazer é calcular o rendimento de Carnot, já que a questão fala ali de uma porcentagem em cima do rendimento de Carnot. Lembra que o rendimento de Carnot é calculado fazendo 1 menos a temperatura da fonte fria sobre a temperatura da fonte quente. Então vai ficar assim: 1 menos 300 dividido por 600. Corta, corta, vai ficar 1 menos 0,5, que é a divisão de 3 por 6, e isso vai me dar então um rendimento de 0,5, ou 50%. Então eu posso dizer aqui que o rendimento de Carnot, vou escrever melhor aqui, posso dizer então que o rendimento de Carnot para essa máquina seria o equivalente a 0,5 ou, como eu disse, multiplicando por 100 para passar por porcentagem, 50%. Beleza, achei a primeira informação que eu precisava, tá? O rendimento de Carnot. Por que eu fiz isso? Sabendo o rendimento de Carnot, eu consigo agora determinar qual é o trabalho dessa máquina se ela estivesse operando no ciclo de Carnot, Eu sei que tem uma questão dos 80% aqui que eu vou usar depois, mas primeiro, vamos entender isso. Qual seria o trabalho dela se ela estivesse operando no rendimento de Carnot ali de 50%? Então vamos lembrar, rendimento é igual a trabalho dividido pela quantidade de calor da fonte quente, recebida da fonte quente. Logo, eu posso escrever então o seguinte, que o rendimento vezes a quantidade de calor da fonte quente é igual ao trabalho. Eu só peguei o QQ e passei para o outro lado multiplicando, já que ele estava dividindo. Então, o trabalho dessa máquina, se ela estivesse operando no rendimento de Carnot, seria 0,5, que é o rendimento de Carnot, vezes a quantidade de calor da fonte quente, que é 5 vezes 10 na 3 calorias. Toda vez que eu multiplico um número por 0,5 é a mesma coisa que dividir esse número por 2. Então, na verdade, a operação ela fica entre esses dois caras. A potência de 10 eu só repito. Vai ficar então assim, 0,5 vezes 5 é a mesma coisa que 5 dividido por 2, vai ficar 2,5 vezes 10 na 3, lembrando que a unidade está em caloria. Uma coisa que eu deixei para comentar só agora, mas é muito importante, é o seguinte: a unidade padrão de potência é watts. A questão pede em quilowatts, mas a gente calcula em watts e depois só divide por 1000 para passar para quilowatts, não tem problema.
Só que para eu achar em watts a potência, eu preciso que o trabalho esteja em joule e o tempo esteja em segundos, porque watt é uma relação de joule por segundo. Por esse motivo, a questão me deu uma forma de converter caloria para joule. Ela me disse que a cada uma caloria eu tenho 4 joules. E o que eu vou ter que fazer aqui então? Eu preciso passar essa caloria, esse valor de trabalho em caloria para joules. E para isso basta eu só multiplicar por 4, porque para cada uma caloria eu vou ter 4 joules. Fazendo essa multiplicação, a gente vai encontrar então um trabalho igual 4 vezes 2,5 vai dar 10, igual a 10 vezes 10 na 3 joules. Esse é o trabalho e aí já está na unidade, né, na unidade que eu preciso. Só vamos lembrar que esse trabalho seria o trabalho caso a máquina estivesse operando no rendimento de Carnot. Só que a gente, agora sim, né, a gente sabe que a questão nos disse lá em cima que ela opera em 80% do rendimento de Carnot. O que isso significa? Significa de que todo esse trabalho que a gente calculou aqui, que é 10 vezes 10 na 3 joules, ela só consegue exercer, na verdade, 80% dele. Como que eu faço para descobrir isso aí? Bom, eu posso simplesmente multiplicar isso por 0,8 ou fazer uma regra de 3, né? E aí fazendo a regra de 3 eu consigo determinar ali qual é o rendimento real dessa máquina, que é bastante importante. Então, olha só como é que vai ficar. Ou eu multiplico por 0,8 ou eu faço a regra de 3. Se tu for fazer a regra de 3 vai ficar assim, ó. Esse trabalho que a gente calculou, que é 10 vezes 10 na 3, ele seria, né, o 100% do Carnot. Ah, senhor, mas o Carnot não é 50%? Pois é, mas aplicando a regra de 3, isso seria o máximo que o Carnot tem. Então seria o 100% do Carnot, operando no Carnot. Agora, eu quero descobrir quanto que equivale 80% desse valor. E aí eu vou ter justamente o trabalho real dessa máquina. Multiplica cruzado, como qualquer, né, regra de 3 que a gente está acostumado a fazer. Faz a multiplicação cruzada, esse W vezes 100. E esse 80 aqui, tu vai multiplicar com o 10 na 3, né? 10 vezes 10 na 3. Então vai ficar assim, ó. W vezes 100% é igual a 80 vezes 10 vezes 10 na 3. Eu não vou multiplicar, porque eu sei que aquele 100 vai passar dividindo, então vai ficar assim, ó, W é igual a 80 vezes 10 vezes 10 na 3 dividido por 100. A gente pode fazer os cortes necessários aí, ó, esse 0 corta com esse 0 corta com esse, e o que me sobra, então, é um trabalho de 8 vezes 10 na 3 joules. Perfeito. Achei, então, o trabalho da máquina com todas as características que a questão me deu, certo? Como eu disse, se eu tivesse pego esse valor e simplesmente multiplicado por 0,8, eu já chegaria nisso aqui de uma maneira mais rápida, mas daí a escolha é tua, como eu sempre digo, a matemática, o aluno que determina de acordo com o que ele achar mais fácil para ele ou que ele esteja mais acostumado, né? Ficar mais tranquilo aí, a zona de conforto do aluno é bastante importante nessa parte. Bom, agora para terminar, o que a gente faz? Calcula a potência. Lembra que eu falei para vocês lá no início que o tempo a gente tiraria dessa relação aqui, ó, onde a questão me diz que para cada 1 segundo nós temos o equivalente a 10 ciclos. E tudo isso que a gente calculou foi para um ciclo. Esse trabalho aqui que a gente calculou é o trabalho de um ciclo. Ou seja, então eu posso dizer o seguinte, ó, que a potência vai ser igual ao trabalho de 8 vezes 10 na 3, que é o trabalho de um ciclo, vezes 10. Por que vezes 10? Porque isso equivalente a 10 ciclos, eu vou ter o intervalo de 1 segundo. Então eu multiplico por 10 em cima, porque justamente eu vou ter o trabalho de 10 ciclos e isso tudo equivale a um tempo de 1 segundo, conforme que a questão falou. A gente pode multiplicar ali, né, aquele 8 com aquele 10, nem mexe na potência, deixa a potência como tá. 8 vezes 10, 80,
vezes 10 na 13, aquele 1 ali embaixo, né? Não vai fazer muita diferença. Isso é a minha potência, 80 vezes 10 na 3 watts. Vamos lembrar que a questão que é em quilowatts. A gente já sabe a resposta, já sabe que a resposta fica então ali a alternativa E, mas para a gente botar isso em quilowatts, a gente precisa dividir por 1000, ou simplesmente tirar essa potência de 10, porque lembra que essa potência aí de 10, né, 10 na 13 equivale a 1000. Então se a gente dividir isso por 1000, o 1000 dessa potência vai ser anulado pelo 1000 da divisão, e aí o que vai sobrar realmente é só uma potência de 80 quilowatts, que seria a resposta certa então para essa questão. Como eu disse, resposta certa, alternativa E. Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado por assistirem até aqui. Fiquem ligados aí nas próximas resoluções. Era isso, bons estudos para vocês e tchau, tchau!